Continuação, capítulo 5, respeite a sua estação. Só chegando perto. Você só consegue algo quando tem a chance de chegar perto. O resto é especulação, imaginação e, na pior das hipóteses, julgamento. Algo interessante aprendemos nesse texto de Marcos 11. De longe, toda árvore parece ter fruto. Não podemos nos esquecer de que, de longe, todos parecem ter frutos, mas só conhecemos de fato uma árvore quando temos a chance de chegar perto dela. Aliás, o fruto mostra a identidade da árvore, de que espécie se trata, da mesma forma, o fruto de quem somos. Tome cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. E é possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Mateus 7, 15 ao 20. O mesmo princípio vale para os falsos profetas. Só poderemos reconhecê-los por meio dos frutos que produzem. Os frutos não dizem respeito a realizações. Não quero dizer que isso que sabemos de uma pessoa, se ela é boa, pela quantidade de seus resultados ou suas realizações. Também não será pelo número de seguidores nas redes sociais, nem pela amplitude de sua influência. Quando Jesus fala em fruto, ele se refere a caráter. Vejamos o que a tradução desses versículos diz. Tome cuidado com os predadores, muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os predadores são, não o que eles dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes, com seus frutos podres, serão cortadas e queimadas. Mateus 7, 15 ao 20. Os frutos de um caráter honrado são inegáveis. Alguém pode ser dotado de dons incríveis e singulares, mas infelizmente ter um caráter duvidoso. Os dons que Deus nos concede são os primeiros dele para nós. Mas o nosso presente para Deus é o nosso caráter aprovado. Por isso, Jesus não estava à procura de folhas, mas de frutos. Ele não buscava dons, ministérios, atividade, mas o caráter aprovado de uma vida alinhada com a vontade dele. Jesus viu aquela figueira a certa distância e imaginou que encontraria frutos nela. Às vezes, com fome de uma palavra, começamos a ouvir pessoas que só conhecemos de longe. Pessoas cujos frutos não podem alimentar. Atraídas pela quantidade de folhas, nós nos aproximamos de alguém, mas só há folhas, não há frutos. As folhas que bem podem representar os ministérios também podem esconder a ausência de frutos ou ser um ótimo disfarce, mas não para Jesus. Os dons que Deus nos concede são os presentes dele para nós. Não precisamos dar folhas quando estamos fora de estação, pois Jesus não está em busca de folhas nem frutos. Fora do tempo, ele não foi injusto com aquela figueira. Ele não amaldiçoou a árvore por não dar frutos, mas sim por ter a aparência de frutos quando não era tempo de dar galhos. Muitos seguem o mesmo padrão. Têm aparência, mas não frutos. Com a igreja de Jesus, talvez vivemos este tempo. Quando ele se aproxima de nós para ver o que estamos produzindo, Malaquias nos faz uma alerta, um questionamento muito importante. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Malaquias 3:2. Primeiro vem o questionamento acerca de quem suportará a vinda do Senhor. Depois, a armação de que o Senhor virá como fogo de ouvires, como sabão do lavandeiro e como regador da prata.
Deus não pode ser enganado. Ele investiga e conhece tudo o que acontece. Quando Jesus se aproxima, ele enxerga e vê quem realmente somos. Quando o Senhor se aproxima, as nossas intenções saltam para fora. Deus não vê como o homem vê, ele nos vê por dentro e as folhas já não são mais capazes de esconder quem somos. Para Jesus, o problema é lidar com o que é falso. Não quando a estação não é de frutos, nem com a aparência disforme, nem com os galhos retorcidos e expostos, porque tudo isso ele conhece e trata. O Senhor está buscando mulheres que andam em sua própria estação, que não cedem à comparação e não se movem por aparência. Não se sinta frustrada, travada, nem infrutífera por ser quem é e por viver esta época que Deus lhe concedeu. Deus sempre buscou aquilo que é verdadeiro, não falso. Falso é ser uma cópia. O problema da cópia é que ela não tem validade nem legitimidade. A autoridade é fruto de quem somos e do que reside somente em nós. Em quem Deus nos criou para ser, não aquilo que copiamos. Quando se encontrar com você mesma e com o seu chamado, os frutos nascerão naturalmente. Jesus usou a figueira para nos ensinar sobre as estações e também sobre a comparação. Em Lucas temos outro texto muito interessante que fala da outra figueira, mas que diferentemente da primeira, cujo problema era a aparência, sofria da comparação. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa-a mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Lucas 13, do 6 ao 9. Aquela figueira tinha um problema. Não conseguia frutificar. Precisamos aprender a admirar sem copiar, sem a necessidade de fazer igual. Algo poderoso acontece quando andamos em nossa estação, quando respeitamos os tempos e as estações da nossa própria vida e fugimos do padrão. Abandone a autossabotagem. Lembre-se, fluímos de forma positiva quando caminhamos na nossa estação e vencemos a comparação, porque a autoridade de Deus que está sobre nós diz respeito ao nosso DNA. O que nos autoriza é a nossa história e a construção que o Senhor estabeleceu em nós. Por mais tentador que seja, não copie o que está dando certo ou funcionando. Não copie o que está funcionando para outras mulheres. Mantenha-se ao seu DNA que o Pai lhe deu. Talhas improváveis. Jesus ainda muda as configurações e ainda encontra e usa talhas. Certo dia, durante um casamento em Canaã, as talhas sofreram uma crise de identidade. De repente, de talhas vazias passaram a ser conhecidas como aquelas que Jesus usaria para produzir o melhor vinho da festa. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2, 3, 11.
Se existe algo que precisamos entender na nossa caminhada com Deus, é que Ele não limita seus propósitos aos estereotipos humanos e ou culturais. Na verdade, ao escolher 12 discípulos, Jesus faz escolhas que enlouqueceram a liderança religiosa da época. Deus não limita seus propósitos aos estereotipos humanos ou culturais. Podemos conjecturar que as talhas entraram em uma crise terrível naquele dia, porque Jesus estava rompendo um padrão. Os odres sempre foram usados para carregar o melhor vinho, nunca uma talha. Quando Jesus muda algumas configurações, precisamos estar atentos. Algumas talhas perto de nós poderão ser usadas. É interessante lembrar que as talhas eram usadas para purificação. Nesse contexto, podemos considerar que Jesus escolheu as talhas propositalmente, pois ele sabia que seria necessário trabalhar na terra do coração daqueles homens e daquelas mulheres que agora caminhavam de um lado para o outro por cidades e vilarejos, proclamando uma mensagem muito maior que eles mesmos. Toda improvável será assediada pela tentação de imitar, porque um dos maiores essa ou de outras dificuldades que enfrentamos é acreditar em nós mesmos, ou melhor, acreditar que Deus nos escolheu e depositou em nós um propósito tão valioso dentro de um vaso de barro tão simples e frágil. Assim como Jesus escolheu aquelas talhas improváveis para iniciar o milagre que realizaria, Deus nos escolheu, apesar das nossas limitações e fragilidades, para cumprir seus propósitos eternos. Uma das habilidades mais necessárias nos dias atuais é amarmos mais a nossa integridade que a nossa reputação. Aquilo que as pessoas pensam não importa, mas sim quem realmente somos. Compreender isso é libertador. Portanto, devemos vencer a tentação de viver na superfície das aparências e nos lançarmos na profundidade de uma vida aprovada por Deus no lugar secreto. Para descobrirmos aquilo para o qual fomos chamadas, precisamos descobrir para o que fomos convocadas. E esse processo de descoberta começa com muitas frustrações que resultam de inúmeras tentativas em sermos quem não somos ou fazermos aquilo que não fomos chamadas para fazer. Nesse sentido, a paralisação forçada, apesar de parecer ser algo ruim, pode ser a oportunidade valiosa de avançar. O amor de Deus por nós nunca muda e nada é capaz de nos separar desse amor.